Olá a todos, meu nome é Nicolas. Eu vou apresentar o resumo sobre microhabitats e o desenvolvimento de microalgas no gelo polar. Revisão de literatura. Bom, primeiramente é bom a gente observar e identificar aonde o gelo marinho ele vai ser encontrado e de que forma ele é formado. Basicamente, o gelo marinho ele se distribui tanto quanto o Polo Norte quanto pelo Polo Sul. E aqui na imagem, por exemplo, a gente tem a Antártica. E qual é a extensão em que esse gelo pode chegar, no caso do lado esquerdo, durante o inverno, e do lado direito, no verão. Então, quando ele chega na extensão máxima, ele é encontrado em aproximadamente 5% no hemisfério norte e 8% no hemisfério sul. A formação deste gelo é um processo muito complexo, mas basicamente ele depende da questão da temperatura, onde a gente vai ter a formação de células de convecção. Basicamente, as células de convecção elas vão ser um mecanismo onde a gente vai ter duas temperaturas diferentes de água, a 4 graus e a 0 graus aproximadamente. E a água ela vai acabar se resfriando e por conta disso, a porção de água que possui 0 graus ela vai ir para a superfície e a de 4 graus ela vai ir para baixo. Então a gente começa a ter um resfriamento e, consequentemente, uma formação de gelo de cima para baixo. Nesse caso, a gente vai começar a ter também a incorporação de micro-organismos. E através dessa incorporação, onde as comunidades vivas dentro do gelo, elas vão começar a ser formadas. É importante também destacar que essas comunidades vivas, elas servem, né, como área de reprodução, área de alimentação, berçário, toda a vida daqueles organismos, ela vai estar em torno daquele gelo. Onde a gente pode ter também visitantes ocasionais, onde eles vão estar visitando realmente essas regiões em determinadas épocas do ano, como é no caso do CRIO, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Mas outros organismos, por exemplo, as microalgas, o desenvolvimento inteiro delas é feito a partir desse gelo. A metodologia do trabalho, basicamente, foi fazer um levantamento de trabalhos, artigos, né, alguns documentários também, sobre o tema, com base no Google Acadêmico, o Cielo e a ResearchGate. Bom, para os resultados de discussões, a primeira coisa que foi observada é que essa comunidade ela não se desenvolve de maneira uniforme. Então, ela vai estar variando de acordo com a porção do gelo aonde ela se encontra. E, além disso, elas podem ou não estar adaptadas a uma ou mais porções desse gelo. Aqui na figura 2, a gente tem um exemplo de como ela é subdividida, né? Uma forma de estratificação, por assim dizer, do gelo. As três principais partes seria a superfície, o interior e o inferior. A gente vai ter um foco maior aqui no interior, onde essa parte em específico vai se subdividir em outras 4 porções, sendo elas o freeboard, a difusa, as bandas e os canais de salmoura. No freeboard, por exemplo, a gente tem um boom muito grande de microalgas. Por quê? Basicamente, no inverno, a gente não tem a presença de energia solar. Consequentemente, a gente não tem luz para essas microalgas se reproduzirem. Mas ao final da primavera, início do verão, mais ou menos, esse gelo ele vai começar a se derreter e as luzes vão poder começar a adentrar o gelo. Diferente do que a maioria das pessoas acham, a água nessas regiões polares ela é extremamente rica em nutrientes. Então, esses nutrientes eles vão estar em contato diretamente com o interior, aonde essas microalgas vão poder se nutrir e, consequentemente, crescer. Os canais de salmoura, eles são formados no momento em que esse gelo está se congelando, ele vai provocar a expulsão do sal do seu interior. Entretanto, onde algumas porções vão acabar sendo depositadas em pequenas câmaras. Essas câmaras são chamadas os canais de salmoura. E dentro dos canais de salmoura, a gente também tem desenvolvimento de comunidades. Em relação aos resultados de discussão, na figura 3, por exemplo, aqueles canais que são identificados ali são os canais de salmoura, onde vai ter diversos micro-organismos que vão poder futuramente estar servindo como base da cadeia alimentar e da teia alimentar por todo aquele ecossistema. Na figura 4, a gente tem um exemplo de como essas regiões abaixo do gelo, né,
dentro o interior quanto a parte mais externa, ela é colonizada por microalgas. Exatamente pela disponibilidade de nutrientes, essas microalgas vão ter um boom tão grande que elas, em algumas regiões, acabam ficando até escuras dessa forma. Então, à medida que a primavera vai se finalizando e a gente vai ter esse boom de microalgas e o verão vai estar chegando também, essas algas elas vão ser liberadas do gelo, tanto para a corrente marítima quanto para o substrato. E é nesse momento que o crio, por exemplo, vem se alimentar. E aí a teia trófica, né, a teia alimentar, ela vai começar a ser formada. Então é muito importante a formação dessas microalgas, né, e a reprodução delas nessas regiões. Aqui são as referências que eu utilizei e aqui está meu e-mail. Muito obrigado. Olá a todos, eu me chamo Mariane Oliveira e vou apresentar para vocês o trabalho que tem como título Estado da Arte das Esponjas Marinhas do Ceará. Esse trabalho foi elaborado por mim, pela Sula Salani, pelo George Santos e pela Helena Matthews Cascon. Para iniciarmos, nós precisamos compreender quem são as esponjas. Esses animais são considerados por muitos cientistas como os animais mais antigos do planeta Terra. Eles fazem parte do filo Porífera e são importantes membros da comunidade bentônica, pois desempenham importantes papéis ecológicos, auxiliando na manutenção da biodiversidade. As esponjas podem fazer associações com bactérias, com algas e com outros animais, como por exemplo os moluscos. Elas servem de berçário, de alimento e também competem por espaço com outros animais. As esponjas, elas habitam diversos locais, desde os mares, os rios, os lagos e as regiões polares e tropicais. No Brasil, segundo o Catálogo Taxonômico de Fauna, existem 600 espécies de esponjas identificadas até o momento, sendo 52 para o estado do Ceará. 47 espécies de esponjas dessas 52 são marinhas. É notório que os estudos relacionados a esses animais ainda predominam na região sul e sudeste, mas ao longo dos últimos anos, devido à realização de expedições científicas e à estabilização de cientistas no Ceará, os estudos relacionados às esponjas marinhas têm crescido bastante. O objetivo deste trabalho foi determinar o estado da arte sobre as espécies de poríferos marinhos do estado do Ceará. Para isso, nós realizamos a busca de artigos científicos em plataformas de pesquisas digitais, como o Google Scholar, utilizando as palavras-chave porífera, esponja e Ceará para identificar esses artigos, e em seguida fizemos a análise dos artigos e o levantamento do número de espécies encontradas. Como resultados, nós encontramos 23 trabalhos, distribuídos nas seguintes áreas: 7 de descrição de espécies, 3 de ecologia, 6 de farmacologia e bioquímica, 3 de checklist, 2 de genética, 1 de zoogeografia e 1 de faunística. O primeiro artigo científico relacionado às esponjas para o estado do Ceará data de 1899 e o último foi publicado no ano de 2020. 47 espécies de esponjas marinhas habitam o estado do Ceará. É importante lembrar que o Ceará não é considerado uma área de endemismo, pois não apresenta espécies endêmicas e a sua fauna é bastante parecida com a fauna do Caribe. As espécies de esponjas marinhas do estado do Ceará estão distribuídas nas 4 classes do filo Porífera, sendo a classe Demosponge com maior número de espécies, 38, representando 81%. 7 espécies fazem parte da classe Calcária, representando 15%. Uma espécie faz parte da classe Hexactinellida, assim como uma espécie também faz parte da classe Homoscleromorpha, ambas representando aqui 2%. Esse número de espécies de esponjas marinhas para o estado representa 8% da riqueza nacional do grupo, mas com certeza esse número está subestimado,
devido às lacunas amostrais existentes em diferentes regiões. As ordens com maior número de espécies são Verongida, com 36%, seguida de Dictiocerátida, Aplosclérida, Tetractinélida e Clatrinida, todas elas com 16%. Aqui nós temos algumas espécies que fazem parte da classe Demospongia, a classe mais especiosa. Temos Sinistrobinina, que faz parte da ordem Dictiocerátida, Amphimedon viridis, que faz parte da ordem Aplosclérida, Aplisina fulva, que faz parte da ordem Verongida, Sinacrella loclada, que faz parte da ordem Tetractinélida, Sigmaxinella cearense, que faz parte da ordem Bienninida. Nós também temos classe calcária, com Leuceta floridana e Heterópia glomerosa. Esta espécie ela é exótica para o estado do Ceará. Classe Homoschleromorpha, nós temos uma espécie, Placortes angulospiculatus. Assim como na classe Hexatinellida, nós também temos uma só espécie, Hyalonema cosnonema schmidt. A maioria das esponjas marinhas que habitam o litoral cearense está distribuída no mesolitoral e no infralitoral, mas nós também temos alguns animais que podem ser encontrados a mais de 30 metros e até mais de 100 metros, né? Como, por exemplo, a espécie Hyalonema cosnonema schmidt, que foi coletada a 763 metros de profundidade. O Parque Marinho Estadual da Pedra da Risca do Meio se destaca por apresentar a maioria das espécies que são conhecidas de esponjas marinhas para o estado do Ceará, devido a uma expedição de bioprospecção realizada na área em 2004. Apesar dos poucos trabalhos relacionados às esponjas marinhas no estado do Ceará, nota-se uma grande diversidade desses animais, confirmando a importância de estudos para a região e a continuidade dos estudos dos trabalhos que já estão sendo realizados, pois há muito para ser descoberto ainda no litoral cearense. Muito obrigada a todos, obrigada a vocês que estão vendo o vídeo e até a próxima! Olá a todos, eu sou a Beatriz Aragão Tarelou, sou bolsista PIBIC da CNPq do Instituto de Pesca. Meu trabalho é sobre aspectos biológicos de peixes comerciais do Sistema Estuarino de Santos, São Paulo, Brasil. O Sistema Estuarino de Santos ele oferece diversas atividades, como a pesca artesanal, atividades portuárias, o turismo e atividades industriais. Em termos bióticos, o sistema estuarino ele é composto por diversas espécies de peixes que têm movimento migratório, que são dependentes e oportunistas, e aproveitam esse ambiente para a reprodução, como também para a sua maturação. Muitas dessas espécies são alvos de pesca e estão sujeitos a diversos impactos causados pelas atividades que o estuário oferece. Para que ocorra, a melhor forma de manutenção dos estoques pesqueiros, é necessário a análise da dinâmica populacional de cada espécie através de parâmetros biológicos, como o peso e o comprimento. Dessa forma, o objetivo principal do trabalho é estimar esses aspectos da dinâmica populacional, enfoque nas espécies de peixes presentes no sistema estuarino de Santos. Foi necessário a escolha das principais espécies comerciais do estuário, foi utilizado um banco de dados de projetos já existentes do Instituto de Pesca desde 2007 a 2019, contendo os parâmetros de comprimento e de peso. Em relação à análise de dados, foi utilizado o ambiente R, foi analisada a composição do comprimento e peso, a alometria e a relação de peso e comprimento. O número total de espécies para esse primeiro momento foram 6, sendo estas 2 da ordem de Perciformes, 3 da ordem de Siluriformes e uma apenas da ordem de Mugiliformes. Para todos os peixes, a alometria foi negativa. Para a Cateropsis species, o bagre amarelo, obtivemos essa relação de peso e comprimento no gráfico à esquerda e a distribuição de peso e comprimento
tanto acima quanto abaixo. O número total de indivíduos avaliado foram de 383, sendo que no máximo da literatura o comprimento já avaliado foi de 300 milímetros, enquanto para esse trabalho o máximo foi de 381 milímetros. A relação de peso e comprimento foi obtida por R² igual a 0,93. Enquanto para diaptros rhombeus, que é a carapeba, obtivemos essa relação de peso e comprimento, obtendo a distribuição do comprimento acima e a distribuição de peso ao lado, o número total de indivíduos avaliado foi de 268, sendo o máximo registrado na literatura de 400 milímetros e no nosso trabalho o máximo foi de 220, e a relação de peso e comprimento obtivemos R² igual a 0,89. Já para o Gynidens barbus, que é o bagre branco, a relação de peso e comprimento foi obtida através desse gráfico, sendo a distribuição do comprimento acima e comprimento de peso ao lado. O número total de indivíduos avaliados foi de 155, sendo a máximo registrado pela literatura de 1.200 milímetros e o máximo encontrado pelos nossos projetos foi de 365 milímetros. A relação de peso e comprimento foi obtida através do R², que foi igual a 0,78. Já o Gynidens, que é o bagre pararé, foi obtida essa relação de peso e comprimento, sendo a distribuição de comprimento acima e distribuição de peso ao lado. O número total de indivíduos que foram avaliados foi de 2.145, sendo o máximo do nosso trabalho de 390 milímetros para comprimento e o máximo visto na literatura de 425 milímetros. A relação de peso e comprimento demonstrou um R² igual a 0,88. A Micropagonius fournieri, a corvina, obteve essa relação de peso e comprimento, a distribuição de comprimento acima e de peso ao lado. Foram avaliados um total de 151 número de indivíduos. O máximo registrado foi de 323 milímetros para esse trabalho e o máximo visto na literatura de 600 milímetros. A relação de peso e comprimento foi um R² igual a 0,70. Já para Mogiu-Curema, como Paraty, a relação de peso e comprimento é demonstrada por esse gráfico abaixo e a distribuição demonstrada acima no comprimento e ao lado em relação ao peso. O número total de indivíduos avaliados foram 419, o máximo da literatura registrada foi de 910 milímetros, enquanto para esse trabalho o máximo registrado foi de 420 milímetros. A relação peso e comprimento obtivemos o valor de R² igual a 0,70. Em relação à volumetria negativa, significa que o incremento do comprimento ele é bem maior, bem superior em relação ao peso. E isso demonstra que o ambiente estuarino ele é usado para o desenvolvimento de juvenis. E, essencialmente, são espécies consideradas como estuarinas dependentes. O comprimento registrado durante esses projetos foi inferior ao comprimentos registrados ao ambiente marinho, por exceção o Catharopus species, que é o bagre amarelo, e isso só afirma a hipótese de que esses ambientes estuarinos, principalmente o sistema estuarino de Santos, ele é utilizado como um berçário e também um sistema necessário para o desenvolvimento das espécies de peixes. A próxima etapa ela será constituída então em agregar mais dados para obter análises mais robustas, como também novas espécies que são explotadas no sistema estuarino de Santos. Também serão avaliadas análises de variação sazonais e estimativas sobre crescimento e mortalidade. Obrigada pela atenção e para acessar as referências podem acessar através do QR Code abaixo. Muito obrigada. Oi, meu nome é Ulisses Colari de Andrade. Hoje eu vim apresentar meu trabalho sobre a diversidade de peixes no sistema estuarino de Santos, efeitos antes e depois de 3 acidentes ambientais,
O estudo é dirigido pelo Laboratório de Estudos Estuarinos, o LETS, que fica no Instituto de Pesca, e também tem fomento do CNPq e PIBIC. Primeiramente, temos uma visão aérea da região portuária, ali do que fica no estuário. A parte estuarina aqui tem os terminais portuários e a infraestrutura dele, né, de certa forma. Qual a importância econômica dessa região estuarina? Além de ter o maior porto da América Latina, uma grande infraestrutura para que ele possa funcionar, também temos a pesca, onde diversas famílias precisam dessa fonte de renda para poder sobreviver. O turismo também, uma região bem próxima a São Paulo também, é bastante procurada, principalmente na época do verão, onde diversas famílias precisam também desse dinheiro para poder sobreviver. A importância ecológica. A importância ecológica do sistema estuarino também é muito importante, porque ali residem diversas espécies que só residem ali e outras espécies que precisam dessa região para poder se reproduzir e precisam dela em algum momento do seu ciclo de vida. Problemas enfrentados nos últimos anos, né? Nos últimos anos tivemos 3 grandes acidentes. Um em 2013, que foi o terminal açucareiro da Copersucar pegando fogo. Também os terminais de açucareiros da Rumo Logística em 2014. E por último, os tanques de combustível da Ultracargo. As consequências desses acidentes, mesmo com quase 3 anos de diferença de um para o outro, foi aparecimento de grande mortandade de peixes. E com isso, né, pela necessidade de mais dados sobre o local, esse estudo é baseado nisso, nesse local. Então, a partir de dados do LETS usamos coletas já realizadas de junho de 2010 a outubro de 2019. Essas coletas foram feitas trimestralmente. Essas amostras foram a partir de maio. E para usar os dados, nós pegamos 19 dados antes do primeiro acidente e 19 depois do último acidente, né? Deixando esse período de quase 3 anos entre o primeiro e o último acidente sem entrar na compilação de dados. Também usamos bibliografias já existentes para podermos entender como funciona a região estuarina na questão dos peixes e tudo mais. O primeiro estudo, do Whitterfield e do Elliott, ele traz os peixes, né, como indicadores de mudanças ambientais e ecológicas. Nesse estudo, eles trazem a questão dos grupos funcionais, sendo marinha migrante, uma espécie que vive fora do estuário, mas migra para o estuário em alguns momentos da vida, e a estuarina residente, que são espécies que residem exclusivamente dentro do estuário. E mais para frente, os outros autores, o Elliott e o Whitterfield, se juntaram com o Potter e o Tweedledee para fazer um refinamento desses grupos funcionais, né? Dividiram em 3 grandes categorias: a marinha, a estuarina e de água doce. A de água doce não será abordada aqui, porque os dados das coletas são de outra, não é da região do estuário que faz divisão com a água doce, mas sim da parte do estuário que faz divisão com a água salgada. Então vamos lá. A categoria marinha tem a estrategista, que adentra ao estuário em certos momentos, mas não adentra muito. Quando a nacionalidade começa a ficar muito baixa, ela não prossegue. A marinha estuarina oportunista, que adentra ao estuário para procurar um refúgio melhor para procriação, para reprodução. E a marinha estuarina dependente, ela sim depende do estuário para continuar seu ciclo de vida. Diferente da oportunista, que às vezes adentra, mas não é obrigatório no ciclo de vida esse adentramento à região estuarina. Na categoria estuarina, temos a estuarina exclusiva, que por si só ela já diz o seu nome, já se auto-explica, que ela reside exclusivamente dentro do estuário, ela não precisa sair do estuário. A estuarina marinha, que ela é uma espécie que fica dentro do estuário e também fica dentro da parte marinha, tem uma seu ciclo de vida ligado aos 2 ambientes. A estuarina migrante, que ela é uma espécie que procura ali a região do estuário para se procriar, mas acaba sendo levada para fora do estuário no seu período juvenil, mas em algum momento da vida ela volta ao estuário. Com isso, os dados, né, com as coletas feitas antes e depois, nós tivemos 66 espécies e 3.129 indivíduos identificados, sendo 7 estuarina exclusiva, 7 estuarina marinha, 19 marinha estrategista, 31 marinhas estuarinas oportunistas,
uma espécie marinha estuarina dependente e uma espécie marinho migrante. E para esses grupos funcionais, né, foram feitos o índice de Shannon para medir a diversidade do local. Como que aconteceu, né? O que mudou? Contudo, foram feitas apenas para 4, né? Estuarina exclusiva, estuarina marinha, estuarina oportunista, marinha estuarina oportunista e marinha estrategista. A gente pode verificar, né, que em todas houve um acréscimo do índice de Shannon. Aí fica faltando 2, né, que é a marinha migrante e a marinha estuarina dependente. Não foi possível fazer o índice de Shannon para elas, porque foram identificadas apenas uma espécie de cada pelos dados obtidos. Então seria impossível calcular o índice de Shannon com isso. Mas quando a gente olha para a abundância dos grupos funcionais, a gente verifica que todos, não todos, né, mas 5 dos 6 grupos funcionais tiveram um decréscimo absurdo no seu número de espécies depois dos acidentes, né? Principalmente a estuarina exclusiva, que como ela reside somente no estuário, ela sofreu muito mais, né, os danos dos acidentes. Porém, a estuarina migrante foi a única que teve um acréscimo no seu número, né, de espécies. Então, aconteceu alguma coisa ali que possa ter dado uma aumentada, um boom nesse quesito de número de espécies. Apesar de sentido ter aumentado, é inegável dizer que essa perturbação gerou sim um grande impacto, gerou grande mortandade de peixes decorrente desses incêndios, mas o trabalho ainda está em desenvolvimento. A próxima etapa serão analisados outros índices de diversidade, como o Privilege Hill, entre outros, e também serão feitas análises em outras plataformas, como o Ambiente R. Obrigado por assistir até aqui. Quero agradecer muito ao Instituto de Pesca pela oportunidade de estar fazendo esse estágio, ao meu orientador Marcelo. E aqui está o meu contato, o meu WhatsApp, o meu e-mail, ulisses.colares@unifesp.br, para alguém que tiver alguma pergunta. Muito obrigado por assistir. Olá, meu nome é Luísa Pessoa, eu sou formada em Geografia pela UF, Dive Master, formada pela PAD e atualmente mestrando em Geografia pelo PPGEL da UFRJ Maracanã. Vou apresentar hoje um pouco do que eu venho feito na pesquisa em parceria com a Estação Ecológica de Tamoios desde 2019. O trabalho está intitulado como Reef Check Costão, monitoramento da biodiversidade marinha em áreas protegidas como ferramenta de planejamento costeiro e marinho na Baía da Ilha Grande. O principal objetivo é avaliar a efetividade da gestão da Estação Ecológica de Tamoios, estudando a saúde do ecossistema de costão rochoso, comparando áreas protegidas com áreas desprotegidas, áreas que fazem parte da unidade de conservação e áreas que não fazem parte. Tudo isso a partir da perspectiva do mergulho científico, com o monitoramento da biodiversidade. A Estação Ecológica de Tamoios é uma unidade de conservação de proteção integral localizada na Baía da Ilha Grande. Ela tem como principal objetivo conservar essa área por ser uma unidade de conservação da categoria de estação ecológica. Nós temos um alto grau de restrição em relação à utilização das áreas que fazem parte da estação. Então, existe uma série de proibições de atividades que são atividades de cunho marinho, como, por exemplo, a pesca, o fundeio, os mergulhos. Essas atividades são proibidas nas ilhas que fazem parte da Estação Ecológica de Tamoios. Ela totaliza aproximadamente 6% de toda a Bahia e é composta por 29 ilhas, lajes e rochedos. A metodologia utilizada foi o Reef Check. O Reef Check é um monitoramento da biodiversidade internacional. Ele começa a ser utilizado no Brasil a partir da professora Beatriz Padovani, que traz essa metodologia com algumas modificações e insere em diversas unidades de conservação o Reef Check Brasil. A Estação Ecológica de Tamoios pega essa metodologia, faz algumas modificações e a gente começa a trabalhar com o Reef Check Costão, que é o monitoramento da biodiversidade, trabalhando a questão da biodiversidade de ecossistemas de costões rochosos. Então, existem 3 principais eixos norteadores que a gente utilizou para escolher as espécies que iam fazer parte desse monitoramento, levando em consideração espécies comuns na área. O primeiro são peixes alvo de pescadores de arpão e colecionadores de aquário. Segundo, invertebrados alvo de coleta e o registro de qualquer tipo de danos ao substrato, como marca de âncora, branqueamento de corais, lixo e espécies bioinvasoras. Uma atenção especial à espécie de coral-sol, que é uma espécie bioinvasora que tem se alastrado muito rápido na Baía da Ilha Grande.
E o terceiro é a porcentagem de cobertura do substrato com amostragem pontual a cada 50 centímetros do transecto. Essa foi a área onde nós fizemos o monitoramento. São 3 ilhas. A primeira ilha é a Ilha Araraquara, que eu considero como uma ilha parcialmente protegida, porque ela faz parte da Estação Ecológica de Tamoios, mas também faz parte do termo de compromisso entre os pescadores e a unidade de conservação. Então, ela é liberada parcialmente para pesca artesanal. A Ilha Sandre, que faz parte da Estação Ecológica de Tamoios, que eu considero uma ilha protegida, e a Ilha Comprida, que não faz parte da Estação Ecológica de Tamoios, então eu considero como uma ilha desprotegida, para fazer o comparativo dos dados. Esse quadro do lado informativo traz a formação da equipe em relação à certificação de mergulho e qual é o vínculo com o ICMBio. Nós temos analistas ambientais, voluntários e diversos pesquisadores participando dos campos do Reef Check Costão, e essa foi a equipe que participou do ano de 2019 de todas as campanhas. Nós fizemos 4 campanhas de monitoramento, uma por estação. Em relação aos resultados, os substratos são parecidos nos 3 sítios monitorados, então a gente não consegue perceber uma diferença significativa entre áreas protegidas e desprotegidas. Em tese, eles me apontam tendências de que essas áreas ofertam a mesma qualidade e quantidade de alimentos e habitat para as espécies que vivem nessas áreas. Uma atenção especial que determinadas categorias não foram encontradas nos monitoramentos, porque nós fizemos o monitoramento nas partes expostas das ilhas. Então, aparece uma tendência de que essas espécies são espécies mais sensíveis aos batimentos de onda, né? A mudança da hidrodinâmica. Então, a gente tem uma predominância nessas áreas de turf e algas folhosas. Em relação aos invertebrados, a gente não consegue perceber diferença significativa em áreas protegidas e desprotegidas. Fizemos a análise de uma espécie que é o coral cérebro. Esse monitoramento ele gera um gigantesco banco de dados e, de acordo com a necessidade da estação e do caminhar da pesquisa, eu faço análises mais específicas de algumas espécies selecionadas, como, por exemplo, o coral cérebro. Ele tem um número muito baixo de indivíduos na Ilha Araraquara e a gente entendeu que era por conta da turbidez. A Ilha Araraquara tinha uma turbidez muito forte relacionada à sedimentação. É um sedimento fino, quando exposto à movimentação das ondas, esse sedimento ficava em suspensão. E aí eu tinha mergulhos com baixa visibilidade e uma tendência apresentada de que essa espécie não conseguia se desenvolver por essa alta turbidez, o que atrapalhava ali a sua dinâmica de energia, né? Então, a questão do mergulho com baixa visibilidade também é interessante de ser conversada, porque ela atrapalha o monitoramento visual. De maneira geral, não quer dizer que algumas espécies não estavam no transecto, mas pode ser que eu não tenha visto essas espécies por ter feito mergulhos com baixa visibilidade em Araraquara. A fauna não apresenta diferença significativa, mas apresenta uma tendência onde a Ilha Sandre, que é a ilha protegida, de apresentar os maiores valores de ictiofauna, e a Ilha de Araraquara de apresentar os menores valores. Analisando o Badejo mais especificamente, que é uma espécie com alta importância biológica, econômica e cultural para a área, por ter uma relação muito forte com a pesca artesanal, a gente consegue perceber que existe uma quantidade maior dessa espécie na Ilha Sandre, que é a ilha que faz parte da Estação Ecológica de Tamoios. Em relação aos impactos, não percebemos diferenças significativas, mas todos os artefatos encontrados em relação ao lixo foi oriundos de atividades pesqueiras. Então, a gente tem desenvolvido pesquisas para tentar entender se a utilização na área exposta é diferente da utilização da área abrigada em relação às áreas que são desprotegidas e se isso pode ser confirmado a partir do lixo encontrado durante os mergulhos. De maneira geral, a gente precisa continuar fazendo monitoramento para ter um banco de dados maior em relação aos dados encontrados. Nós encontramos uma diferença que não é significativa, mas apresenta tendências, e a gente também acabou encontrando desvio padrão muito alto. Isso apresenta uma necessidade de uma obtenção de dados com uma maior escala temporal e também espacial. Então, eu preciso fazer mais campo por mais tempo em uma área maior.
Essas aqui são algumas divulgações que nós fizemos durante o ano. Essas são as espécies monitoradas. Esse é o meu contato, luisapessoacd@gmail.com. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para responder as dúvidas. Obrigada. Olá, meu nome é Daniele Fernandes Barbosa, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Oceanografia da UERJ e eu vou apresentar o trabalho intitulado Riqueza e Distribuição Espacial de Assídias ao longo do Litoral Fluminense. As assídias são invertebrados marinhos, bentônicos e césseis que podem ser divididas em solitárias, como a espécie Stella plicata, e coloniais, como as espécies Botryloides niger, essa laranjinha, e Didymeno sp, espécie branquinha. Elas possuem uma ampla distribuição global, podendo ser encontradas desde regiões tropicais até regiões polares. Entretanto, são mais abundantes em regiões costeiras de águas rasas. Elas possuem larvas lecitotróficas, ou seja, que permanecem na coluna d'água por um curto período, geralmente algumas horas. Isso faz com que a dispersão natural das espécies de assídia seja restrita a curtas distâncias, fazendo com que esse grupo seja considerado bons bioindicadores de introdução de espécies por ações antrópicas, como, por exemplo, atividades de navegação. Estima-se que a classe Acidiacea possui cerca de 3.000 espécies, e de acordo com o Acidiacea World Database, já existem 2.927 espécies descritas aceitas no mundo. Aqui no Brasil, até a década de 90, haviam apenas 50 espécies registradas. Só que, a partir dessa época, grupos de pesquisadores passaram a estudar mais as assídias. Em 2011, esse número de registros já havia duplicado, dobrado, tendo 104 espécies registradas para o litoral brasileiro. No Rio de Janeiro, existem 55 espécies registradas em publicações científicas. O estado do Rio de Janeiro possui características geomorfológicas e físicas únicas, como, por exemplo, áreas bem preservadas e unidades de conservação ricas em substrato rochoso, que é o principal tipo de substrato em que a gente encontra as assídias. Também possui uma faixa de temperatura da água, do mar, variável entre 15, lá na região de Cabo Frio e Arraial do Cabo, devido à ação da ressurgência, e até 24 graus no restante do litoral. E também possui uma grande quantidade de portos e marinas espalhados pelo litoral. O objetivo desse trabalho, então, foi verificar a riqueza de espécies de assídias, sua frequência de ocorrência pelo litoral fluminense e a distribuição espacial delas para o estado do Rio de Janeiro. Para isso, foi elaborada uma lista de espécies que utilizou 3 fontes de dados. Um levantamento bibliográfico que utilizou publicações de 1950 até 2020, as espécies tombadas nas coleções do Museu Nacional da UFRJ e também no Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná, e as coletas realizadas pelo Laboratório de Ecologia e Dinâmica Bêntica Marinha da UERJ, um total de 63 pontos na costa do Rio de Janeiro entre os anos de 2009 e 2020. Aqui em azul nós podemos ver os pontos em registros levantados através da revisão bibliográfica, em vermelho, através do tombamento das espécies do Museu Nacional e da UFPR, e em amarelo, dos dados obtidos através das coletas do Laboratório de Ecologia e Dinâmica Bêntica da UERJ. Juntando essas 3 fontes, temos um total de 97 locais amostrados. Como resultado, foram registradas 69 espécies, sendo que 13 são novas ocorrências para o estado. Aqui temos um gráfico que mostra o total de espécies exóticas, que são aquelas introduzidas, as criptogênicas, que são aquelas que não temos como dizer se são exóticas ou nativas, e as nativas, que são as originárias daquela região. Então, nós temos 11 espécies nativas para o estado do Rio de Janeiro, 29 criptogênicas, 27 exóticas e uma não teve o status definido. A Costa Verde foi a região que apresentou maior riqueza, com um total de 54 espécies.
A Ilha dos Macacos, a Ponta Leste e a Enseada de Dois Rios foram as com maior número de espécies, todas elas registrando entre 18 e 25. A região dos lagos teve uma riqueza de 46 espécies, sendo que Porto do Forno e Praia do Forno tiveram a maior quantidade de espécies em cada local, né? Entre 10 e 18 espécies nessas localidades. Já o município do Rio de Janeiro registrou apenas 28 espécies, sendo que a Urca registrou 16 e a Ilha de Boa Viagem registrou 12 espécies no total. As espécies com uma distribuição mais ampla foram Falúzia nigra, Erdmannia pálida e Botryloides niger, cada uma sendo registrada em 52 dos 97 pontos amostrados. Diplosoma listeriano esteve presente em 47 pontos, Stiela plicata em 46 e Microcosmos exasperatus em 43. A espécie Erdmannia pálida foi a espécie mais frequente, sendo registrada em 74% dos pontos amostrados para a região da Costa Verde. Já para a região dos lagos, é a espécie Falúzia nigra, que foi registrada em 59% dos pontos. No município do Rio de Janeiro, também foi a espécie Erdmannia pálida, sendo registrada em 74% dos pontos amostrados. As espécies que apresentaram menor frequência foram as espécies jacídeas coloniais, possivelmente devido ao seu pequeno tamanho e dificuldade na identificação. E também as novas ocorrências, que são de espécies exóticas e que provavelmente ainda não dispersaram pela localidade. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma intensa atividade portuária e também uma grande disponibilidade de substrato. Isso pode ser responsável pela facilitação da introdução de espécies exóticas. E a atividade náutica recreativa pode auxiliar na dispersão local dessas espécies. Esses fatores podem estar relacionados com o fato de que a maioria das espécies com a distribuição mais ampla no Rio de Janeiro foram classificadas como criptogênicas ou exóticas. Então, podemos concluir que esse estudo contribui muito para a atualização do estado de conhecimento das acídeas para o litoral do Rio de Janeiro, né, visto que foi feito um extenso levantamento bibliográfico, foram utilizados os dados de tombamento das coleções do Museu Nacional do FRJ e também da UFR, onde tem um grupo que estuda acídeas da década de 90, e também dos 63 pontos amostrados pelo Laboratório de Ecologia e Dinâmica Benthica Marina da UERJ. O conhecimento da biodiversidade local e a distribuição espacial das espécies, eles são muito importantes para que a gente consiga fazer uma detecção precoce e um controle das espécies exóticas, né? E o monitoramento periódico também ajuda a detectar alterações. Atualmente, nós temos problemas como supressão de hábitats, mudanças climáticas, e saber a biodiversidade, conhecer a biodiversidade local e como ela tem se comportado frente a essas situações é extremamente importante. Gostaria de agradecer, né? Fica aí o meu e-mail para contato, fbarbosa@gmail.com. Muito obrigada. Olá a todos, eu me chamo Sabrina Pinto Ramos e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho, que é intitulado Relação da razão carbono e nitrogênio com a densidade do plâncton marinho de Cabo Frio em períodos de ressurgência costeira. Como introdução, nós temos como área de estudo a região de Cabo Frio. A região de Cabo Frio ela é uma importante área pesqueira, dando ênfase nesse momento para o recrutamento de sardinhas, lulas e anchovas, que são impulsionadas fortemente pela ressurgência costeira da água central do Atlântico Sul, que acontece no período de dezembro a março. E o que é essa ressurgência costeira? Esse fenômeno oceanográfico, ele diz respeito ao surgimento de águas de fundo, no caso a ACAS, que traz à tona à superfície nutrientes que influencia significativamente toda a cadeia trófica e, nesse estudo, com ênfase no plâncton marinho. Essa carga de nutrientes pode e faz efeito
a razão carbono-nitrogênio que é presente nesses organismos. E assim, objetiva-se esse estudo, que é verificar se a densidade do plâncton marinho de Cabo Frio ela é afetada perante sua razão carbono-nitrogênio, de acordo com as mudanças, os altos eventos oceanográficos, que é a ressurgência costeira de Cabo Frio. Como matriz e métodos, tem-se que as coletas foram realizadas no ano de 2012, onde fez-se 7 cruzeiros oceanográficos no período de março até dezembro, e dentre esses cruzeiros, fez-se 7 campanhas, e dentre essas 7 campanhas haviam 3 estações, sendo que a primeira campanha havia apenas 2. A coleta do plâncton foi realizada através de uma bateria de redes feita através de arraste superficial, utilizando redes com malhas de 20, 150 e 300 micrômetros, com fluxômetro acoplado. A razão carbono-nitrogênio foi feita através do método da liofilização, que é o maceramento do material. A análise estatística foi feita através do método de regressão linear, onde o intuito foi verificar se a razão carbono-nitrogênio limitava a densidade, e essa análise foi feita por campanha. Como resultado de discussão, nós tivemos que o plâncton de Cabo Frio ele encontrou-se como um total de 310 indivíduos, sendo desses 310, 220 pertencentes ao grupo do fitoplâncton e 90 pertencentes ao grupo do zooplâncton. Os maiores e menores valores da razão carbono-nitrogênio foram verificados. Os menores valores foram encontrados na campanha 4, em agosto, durante a intrusão da ACAS. Importantíssimo salientar que em Cabo Frio nós temos uma alta hidrodinâmica. Então você não tem uma dominância de uma massa d'água, você tem uma predominância. Então pode ser que no momento de coleta seja uma massa d'água e no momento seguinte seja a outra massa d'água. Pode ser que no período de dezembro, como vocês vão ver adiante, seja um período da ressurgência costeira, que espera-se que haja a água central do Atlântico Sul, mas na verdade essa água não estava presente no momento de coleta. Então, voltando aos valores, a campanha 4 apresentou os menores valores da razão carbono-nitrogênio no período de intrusão da ACAS, com 4,02 na espécie de Penillia avirostris. Na campanha 7, os maiores valores, durante um período de ressurgência, com razão carbono-nitrogênio de 11,73 para dinoflagelados da ordem Guinealucalis, com predominância da água costeira nesse momento, como havia falado anteriormente. Então, no fitoplâncton, nós tivemos os menores valores na campanha 5, sob predominância da água costeira, com o valor de razão carbono-nitrogênio de 4,75, enquanto que os maiores valores aconteceram na campanha 4, em agosto, e a campanha 5 em setembro, campanha 4 pela predominância da água central do Atlântico Sul, com razão carbono-nitrogênio igual a 8,74. Infelizmente, a relação da razão carbono-nitrogênio com a densidade mostrou que não é uma boa métrica você comparar a razão carbono-nitrogênio com a densidade, uma vez que não houve diferença significativa em nenhuma campanha. Isso nos faz inferir que há uma alta atividade metabólica durante esse período de ressurgência por conta dessa alta hidrodinâmica. Ora, você tem a água central do Atlântico Sul, que é uma massa d'água fria, rica em nutrientes, para uma água tropical, que é uma água já característica predominantemente oligotrófica. Essa alta hidrodinâmica em Cabo Frio faz com que haja um alto gasto metabólico e isso resulta numa menor concentração da razão carbono-nitrogênio. Portanto, é importante que haja a avaliação de outros macros e micronutrientes que possam vir a estar influenciando a dinâmica do plâncton de Cabo Frio. Como conclusão, nós temos que a razão carbono-nitrogênio não é uma boa métrica para verificar como a densidade do plâncton marinho de Cabo Frio ela é afetada pela ressurgência costeira. Isso nos leva a crer que a comunidade ela não responde de forma instantânea a essa absorção de nutrientes. Novamente, podem ser que outros macros e micronutrientes estejam influenciando muito mais do que carbono e nitrogênio para essa comunidade. Portanto, são necessários mais estudos que estejam tangenciando este assunto. Por fim, eu agradeço fortemente a Propesp
que me cede a minha bolsa de iniciação científica, à minha universidade querida, que é a Universidade Federal do Pará, ao meu queridíssimo orientador, professor Vinícius Kitter, ao meu mais que paciente, quase co-orientador, o Alexandre, aos meus colegas de laboratório, do Laboratório de Oceanografia Química, aos organizadores do evento, do primeiro simpósio de pós-graduação em Oceanografia, e à banca avaliadora. Muito obrigada. Olá a todos, meu nome é Gabriela Zaranza Teixeira e meu trabalho é sobre a estabilidade térmica e química de reservatórios, um estudo de caso do reservatório de Ribeirão das Lajes, localizado no município de Piraí, aqui no Rio de Janeiro. A preservação dos recursos hídricos é uma necessidade atual em todo o mundo. Seus múltiplos e diversos usos, o despejo de resíduos sólidos e líquidos em mananciais e a destruição das áreas alagadas e das matas ciliares têm produzido contínua deterioração e perdas extremamente elevadas em quantidade e qualidade da água disponível para o consumo. Para atender à escassez hídrica, são utilizadas águas subterrâneas profundas e armazenamento de águas superficiais em reservatórios. Então, a qualidade da água dos reservatórios é um aspecto muito importante. Então, devido a isso, nós tivemos como objetivo do trabalho avaliar o processo de estratificação térmica e química de um reservatório com múltiplos usos da água através da medição da temperatura, concentração de oxigênio dissolvido e pH da coluna d'água ao longo de um período de 17 meses. O reservatório de Lajes se encontra localizado entre as vertentes da Serra do Mar e os municípios de Piraí e Rio Claro, possui um volume útil de 445 milhões de metros cúbicos e uma profundidade máxima de 40 metros, podendo chegar a 60 metros em alguns períodos do ano. Seu abastecimento corresponde a 1,6 milhão de habitantes em 6 municípios e fornece também 78% de toda a energia elétrica consumida no estado do Rio de Janeiro. Neste trabalho, foram realizadas medições de parâmetros físico-químicos da água do reservatório de Lajes através de um perfilador vertical automático YSI. Os dados foram coletados no período de outubro de 2018 a fevereiro de 2020 e os parâmetros foram medidos a cada 2 horas e a cada 2 metros de profundidade na coluna d'água. Para a geração dos gráficos, foram feitas rotinas para os cálculos da estabilidade relativa da coluna d'água, chamado de RWCS, onde existe uma fórmula que você utiliza a densidade da camada d'água qual você quer utilizar, como densidade da água profunda, menos, por exemplo, a densidade da água superficial, sobre a densidade da água a 4 graus Celsius, menos a densidade da água a 5 graus Celsius. E para você saber a densidade da camada d'água qual você quer utilizar, você utiliza essa fórmula mais abaixo, onde você só substitui o valor da temperatura nessa camada qual você quer utilizar. Agora vamos falar sobre os resultados. Aqui neste trabalho, eu e meu orientador optamos por utilizar valores para designar águas estratificadas, desestratificadas e em estratificação. Então, RWCS com valor de 200 ou acima de 200 designariam águas estratificadas, então águas estáveis. RWCS com um valor de 100 ou abaixo de 100 para águas desestratificadas e, consequentemente, instáveis. E RWCS entre 100 e 200 para águas em transição. Então, aqui nesse primeiro gráfico, foi feita a estabilidade relativa da coluna d'água da camada superficial 1 metro em relação às camadas de 5, 11, 21, 31 metros e fundo. A camada profunda neste trabalho, nós utilizamos a camada equivalente a 37 metros. Então, nós podemos observar que esse reservatório, pode ser em decorrência também de sua grande profundidade, possui uma estabilidade por toda a sua coluna d'água muito grande. Em alguns meses, principalmente os de verão ali, em 2019, ultrapassando o RWCS de 350. Então, são águas bastante estáveis e águas que possuem uma estratificação em função ali da temperatura. Já nos meses de inverno, como nós podemos observar aqui no meio do gráfico, não existe
esse RWCS enorme como existe nos meses de verão. RWCS, por exemplo, no inverno, não passa de 100. Então, isso quer dizer que são águas instáveis, águas que se encontram desestratificadas termicamente. Mas nesse gráfico nós também podemos observar que, mesmo no inverno, essas camadas, desde lá de superficial até a profunda, elas não se misturam. Isso nós podemos observar pelas cores. Elas se mantêm muito próximas, porém uma cor não sobrepõe completamente a outra. Aqui nesse gráfico nós podemos observar essa diferença de temperatura entre a superfície e o fundo. Aqui no mês de verão, aqui por exemplo no dia 25 de janeiro de 2019, a camada superficial de 1,5 metros chegou ali em torno de 31 graus Celsius. Já a camada mais profunda, de 37 metros, chegou a uma temperatura de 21 graus Celsius, ou seja, 10 graus Celsius de diferença entre a superfície e o fundo. É muita diferença de temperatura, o que influi muito para que ocorra a estabilidade dessa coluna d'água como um todo. Nos meses de inverno, essa diferença de temperatura já diminui, né, entre a superfície e o fundo, porém as camadas continuam bem marcadas, né, continuam distanciadas e não se misturam, não ficam homogêneas. E nós podemos observar que as temperaturas superficiais, elas acompanham a temperatura atmosférica, né, mostrando que sim, os fatores atmosféricos interferem muito nos primeiros metros dessa coluna d'água. Aqui falando sobre o pH, nas camadas de 1,5 metros, o pH possui valores mais básicos, né? Isso porque há maior produção de oxigênio em relação à produção de CO2, então os valores do pH se encontram maiores do que nas camadas mais profundas, mas nós também podemos observar que não há uma mistura dos valores de pH. As camadas, elas até se ultrapassam em valores, né, ali aumentando e diminuindo, porém elas não ficam sobrepostas. Isso nós também podemos observar nos meses de inverno. Nos meses de inverno, onde seria esperado uma mistura completa de toda essa coluna d'água, em virtude da instabilidade que a gente viu no primeiro gráfico, não é isso que acontece aqui quando a gente vê o gráfico de pH. Essas camadas, elas se aproximaram muito em valores de pH, porém, elas continuam com valores de pH diferentes, o que já pode nos mostrar uma não mistura completa de toda essa coluna d'água. E é o mesmo que a gente observa aqui no gráfico de saturação de oxigênio, onde no verão nós vemos essa saturação de oxigênio bem diferente entre as camadas, né, com as camadas de 31 e 37 metros e até mesmo de 21 metros, quase ali anóxicas, principalmente no verão. No inverno, essas três últimas camadas já possuem uma saturação de oxigênio maior, porque há uma difusão do oxigênio superficial e das camadas superficiais para essas camadas profundas, mas quando a gente já vai para o ano de 2020, nós vemos o mesmo se repetindo. Então, essas camadas já ficam ali mais distantes. Isso nos mostra, principalmente ali também nos meses de inverno, que não há uma mistura completa dessa coluna d'água. Então, o que nós concluímos desse trabalho é que o reservatório de Ribeirão das Lajes possui períodos de estratificação e desestratificação térmica, respectivamente nos meses de verão e inverno, e se mantém permanentemente estratificado quimicamente durante todo o ano. Obrigada. Aqui está meu e-mail para caso alguém queira mandar alguma dúvida, alguma pergunta. Olá a todos. Eu me chamo Lucas Garcia Martins e sou estudante de Engenharia de Pesca na Universidade Federal Rural da Amazônia. E vou estar apresentando para vocês o trabalho intitulado Aves Marinhas Avistadas durante a passagem de frotas pesqueiras no litoral norte do Brasil. As aves marinhas são vertebrados que apresentaram um grande sucesso evolutivo e adaptabilidade aos ambientes costeiros e oceânicos, sendo divididos em 5 principais ordens. Os procilariformes, representados principalmente pelos albatrozes e petréis, os esfeniciformes, representados principalmente pelos pinguins, os soliformes, onde encontramos os atobás, as fragatas e os mergulhões, os pelecaniformes, representados pelas garças, pelos pelicanos e pelos guarás, e por fim, os caradriformes,
representados pelas gaivotas, maçaricos e 30 rés. No mundo inteiro já foram registradas 350 espécies de aves marinhas, que corresponde a 3% de todas as espécies de aves do mundo. No Brasil, já foram catalogadas 148 espécies de aves marinhas, tanto costeiras como oceânicas, um número bem representativo, porque o Brasil representa uma importante rota migratória do Atlântico, no qual, sobretudo, as espécies que realizam migrações transoceânicas vão estar encontrando descanso e reprodução. No entanto, aqui na região norte do Brasil, sobretudo a plataforma continental amazônica, nós percebemos que ainda são pouquíssimos os conhecimentos sobre quais as espécies que ocorrem no nosso litoral, quais são os residentes, quais realizam as migrações. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi identificar e categorizar as espécies e comportamentos das aves marinhas avistadas no litoral norte brasileiro durante a passagem de frotas pesqueiras. Nesse mapa, temos a nossa área de estudo, no qual as aves aqui do mapa representam as áreas de avistagem desses animais, pegando desde o Amapá até a região de deságue, próximo à região do Salgado, aqui do Pará, no qual o período de coleta de dados foi de maio a agosto de 2017 a 2019, no qual, quando os animais eram avistados, eram realizados registros fotográficos e vídeos e o georreferenciamento em GPS. Para identificação das espécies, utilizamos de caracteres morfológicos específicos da literatura, sendo principalmente o formato dos bicos, o formato do leque caudal, como indicado pela seta, e, sobretudo, a coloração do corpo do animal, com destaque à coloração das asas. Os protocolos elaborados foram observação em plataforma de oportunidade, no qual, na presença oportuna dos animais, eram coletados dados, no qual tínhamos 10 horas de observação por dia. A categorização comportamental aconteceu aplicando o método de amostragem de todas as ocorrências ad libitum, seguindo recomendações de Altman em 1974, o que posteriormente irá dar origem ao nosso etograma a partir das fotos e vídeos. Encontramos 5 famílias de aves marinhas, sendo a primeira delas a Fregatide, a família das fragatas, representada por 3 espécies, Fregata magnificens, Fregata Ariel e Fregata Aquila, como podemos ver aqui nas imagens alguns espécimes registrados. A família Laride, com 7 espécies registradas, onde era muito comum ver aglomerações de espécies diferentes de aves marinhas, que ficavam pousando na proa, no mastro, e ficavam ali em repouso, representadas por essas espécies: Sterna striata, Sterna berg, Croicocephalus macolipenes, Leucopheus modestus, Sterna sumatrana, Sterna dogali e Sterna máxima. A família Sulide, com apenas uma espécie de atobá registrada, que é o Sula dactylatra. A família Ardeide, onde encontramos uma garça branca. E, por fim, a família Sternide, com apenas uma espécie registrada, o Thalasseus acoflavidus, que é um tipo de 30 rés de bando. O etograma criado permitiu que classificássemos os comportamentos desses animais em 4 categorias. A primeira delas, o deslocamento, que eram todos os comportamentos em que os animais estavam mudando de posição, como podemos ver aqui alguns exemplos nas imagens. Os comportamentos de descanso, que são todos os comportamentos em que os animais estavam parados ou com mínimo movimento, sobre o mastro, sobre a proa ou objetos flutuantes, ou mesmo estavam apenas boiando sobre a água, né? O comportamento de alimentação, que eram todas as capturas por caçada, roubo de alimento ou aproveitamento do descarte de peixes. Então, a gente descartava o bycatch durante a passagem da frota, e essas aves estavam se aproveitando do peixe que era descartado. Aqui outro exemplo dos peixes jogados do barco, no qual os animais capturavam ainda em pleno ar. E aqui um exemplo
no qual tínhamos um grupo de fragatas que possivelmente estava predando algum cardume de pequenos peixes. Elas estavam aglomeradas nessa região aqui, acontecendo um frenesi alimentar. Eles estavam mergulhando, capturando algo que não pôde ser registrado devido à distância. E os comportamentos de interação, que eram todas as interações tanto intra como interespecífica entre as aves e pescadores, no qual observamos tanto posturas agressivas como territorialistas. Observamos vocalizações de alguns indivíduos, fragatas, que afastavam as outras aves. Em caso de alguns acidentes, no qual algumas aves acabavam batendo contra o mastro ou alguma parte do navio e acabavam ficando atordoadas, elas eram recolhidas e, na tentativa de defesa, elas bicavam os pescadores. Também observamos ataques às outras aves e roubos de alimento. Foram identificadas 3 espécies de aves marinhas ao longo dos percursos da frota pesqueira. A análise comportamental nos permitiu inferir que o descarte pesqueiro é uma ótima oportunidade para a obtenção mais fácil de alimento para esses animais. A influência das frotas é mínima, visto que nenhuma ave foi capturada na utilização das redes de arrasto, manzoá e corvo. No entanto, recomendamos ainda estudos de maior duração para catálogos mais elaborados acerca das espécies de aves e seu comportamento no litoral norte do Brasil. Para maiores esclarecimentos e parcerias, aqui tem o meu contato. Muito obrigado pela atenção. Olá, eu sou o Breno Benato Rutina, sou oceanógrafo e irei apresentar para vocês um projeto em parceria com 4 laboratórios da Universidade Federal do Paraná, intitulado Assoreamento na Baía de Antonina, Paraná. Faremos uma análise integrada das áreas fontes de sedimentação e obras de dragagem. A região de estudo ela está inserida numa área de importante relevância ambiental, social e econômica. A região litorânea do estado do Paraná está localizada entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico, e entre os litorais dos estados de São Paulo e de Santa Catarina. Sua extensão territorial abrange as bacias hidrográficas que drenam para as baías do Complexo Estuarino de Paranaguá, ao norte, e de Guaratuba, um pouco mais ao sul. No que diz respeito ao patrimônio natural, há uma concentração de áreas protegidas que somam 44 unidades de conservação em todas as suas esferas de gestão e que totalizam em mais de 80% da cobertura de toda a faixa litorânea. Ela engloba o maior trecho contínuo de Mata Atlântica dos 12% de remanescentes do Brasil, que se estende desde o extremo norte do litoral de Santa Catarina, abrangendo todo o Paraná, até a porção sul do litoral de São Paulo, região de Cananéia, Iguape e Peruíbe. Foi reconhecida como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica em 1993 pela Unesco e é vista internacionalmente como um hotspot de biodiversidade, termo que versa sobre os ecossistemas que sofrem importante intervenção antrópica. Em 1999, foram delimitados 11 sítios do Patrimônio Mundial Natural e em 2017 foram reconhecidos 2 sítios Ramsar, áreas úmidas de relevância internacional que abrangem os manguezais na região da Baía de Guaratuba e na Estação Ecológica de Guaraqueçaba. Visando adentrar para a região da área de estudo, o Complexo Estuarino de Paranaguá, CEP, ele se divide em 2 eixos principais, leste-oeste e norte-sul. A conexão do CEP ela é feita com o oceano através de 3 desembocaduras, sendo a conexão sul via de acesso para os portos de Paranaguá e Antonina, através do Canal da Galheta. O Porto de Paranaguá possui expressiva movimentação de cargas no Brasil e na América Latina, sendo líder em transporte de grãos e movimentando um volume importante de contêineres e veículos. Já o Porto de Antonina revela elevadas taxas de assoreamento, as quais comprometem a circulação de embarcações de médio e grande portes, traduzindo-se num significativo problema socioeconômico e ambiental na região. Durante anos, a administração dos portos de Paranaguá e Antonina mantém o Canal da Galheta com profundidades seguras à navegação, através de dragagens periódicas em setores específicos do canal e das bacias de evolução,
divididos em trechos denominados Alfa, Bravo, Charlie e Delta. Nós analisamos os volumes anuais de assoreamento e percebemos dois setores críticos da navegação: Alfa, na desembocadura do estuário, e Delta, na região de cabeceira. Em Alfa, tal fato se deve ao padrão de circulação e transporte sedimentar, que na desembocadura sul do CEP é altamente complexa, em função da sua morfologia e das forçantes atuantes no ambiente, além de intervenções antrópicas, como, por exemplo, forçar a passagem através de um banco natural de areia, formado em uma zona crítica de assoreamento. Já em Delta, é resultado de uma junção de processos naturais e antrópicos que ocorrem nas bacias de drenagem, os quais carregam água e sedimento para o estuário. O aumento progressivo do assoreamento nesse setor compromete a operação portuária e torna a manutenção das profundidades extremamente onerosa. Além disso, os efeitos ambientais e as mudanças decorrentes da realocação do material dragado têm consequências graves e atingem dimensões de caráter geológico, biológico, físico, oceanográfico e socioeconômico. Por isso, os estudos das bacias que drenam para os estuários, bem como da natureza e da distribuição dos sedimentos de fundo, deve ser indispensável para que o monitoramento do assoreamento não seja tratado apenas por obras de dragagens. Os seus estados de conservação, assim como as fragilidades ao desenvolvimento dos processos erosivos, devem ser considerados, pois quando não há conservação nas áreas onde os sedimentos são originados, a tendência é de que, com o passar do tempo, a quantidade de material carreado seja cada vez maior, implicando em custos ambientais e econômicos cada vez mais elevados. Nesse contexto, testaremos a hipótese de que, se há relação direta entre as diferentes áreas-fonte e o preenchimento do estuário através de suas bacias adjacentes, esperamos encontrar relação entre a composição das fontes e dos sedimentos dragados, o que possibilita discussões sobre taxas de sedimentação. Para isso, temos como objetivo determinar as relações dinâmicas entre o aporte sedimentar proveniente das bacias de drenagem, localizadas na Serra do Mar, e os processos deposicionais no interior do complexo estuarino de Paranaguá, mais especificamente a região da Baía de Antonina. Para atender aos objetivos, seguiremos este roteiro metodológico, que será executado em duas etapas. A primeira consiste na atualização da análise batimétrica e sedimentológica da área de estudo. A segunda, na análise das rochas que compõem a Serra do Mar, a área-fonte mais próxima e majoritária, provendo sedimentos que são transportados pelos diferentes rios até o estuário. E será através da integração dos processos de produção de sedimentos e de evolução batimétrica que discutiremos o aporte sedimentar, trazendo um adicional, que será rastrear rochas através da análise geoquímica dos minerais traços e poder, dessa forma, testar a hipótese do trabalho, uma vez que a conexão entre os minerais, o aporte sedimentar e o sedimento de fundo da baía, o destino, é mais bem caracterizada em análises de proveniência pela determinação da modal mineral, ou mesmo por estudos de datação urânio-chumbo em zircão detrítico, por exemplo. Como produto desta pesquisa, esperamos ampliar o entendimento acerca dos padrões hidrodinâmicos e de transporte sedimentar observados na Baía de Antonina, bem como do aporte proveniente das bacias de drenagens, para que os processos de assoreamento do canal não sejam tratados apenas por obras de dragagens, mas através de análises sistêmicas das áreas-fontes dessa sedimentação, pois dessa forma contribuiremos para que as obras de dragagem se tornem um processo mais aprimorado do que o conduzido atualmente. Conhecer os processos sedimentares naturais ou incrementados pelas atividades humanas amplia a compreensão acerca da geomorfologia costeira e permite um trabalho articulado na construção científica entre os diversos elementos em que os interesses econômicos, ambientais e sociais estão contextualizados. Obrigado, eu deixo meu e-mail para contato e desejo um ótimo evento a todos. Cuidem-se! Olá, eu sou a Jaqueline de Lima Peruccello, estudante de graduação do curso de Engenharia de Pesca da Unesp de Registro, e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho Influência do Canal Artificial Valo Grande sobre umidade e matéria orgânica em sedimento e produtividade primária no Complexo Estuarino Lagunar Iguape-Cananéia, litoral sul de São Paulo. Dos integrantes desse trabalho estão eu, o professor Levi e a professora Marília, todos da Unesp. A localização da nossa área de estudo está no litoral sul de São Paulo, situado no CELIC, Complexo Estuarino Lagunar Iguape-Cananéia, local
onde foi alvo de uma intervenção antrópica em 1820, com a abertura desse canal artificial, o qual vocês conseguem enxergar, e teve intenções de facilitar o transporte de produtos confeccionados nessa região, interligando então o rio Ribeira de Iguape ao Mar Pequeno. Esse canal, de princípio, contava com largura de 3 metros e, por conta de processos erosivos, atualmente apresenta mais de 300 metros de largura, sendo denominado então de Canal do Valo Grande, gerando então uma maior entrada de água doce no estuário e provocando alterações desse ambiente. Os objetivos do nosso trabalho foram avaliar a influência do canal artificial sobre a umidade e matéria orgânica no sedimento de manguezal, bem como a produtividade primária na água do Selic, gerando então pesquisa acadêmica, contribuindo com a biota, com a região impactada e gerando dados também para melhor gerenciamento desse ecossistema e da ecologia do ambiente. Os nossos pontos foram divididos em 7, 4 pontos ao norte em Iguape e 3 pontos ao sul em Cananéia, o qual conseguimos observar que o ponto IGP2 é o ponto mais próximo ao Valo Grande. As amostragens em campo foram realizadas para o solo em triplicatas, utilizando o amostrador tubular de solo, onde coletamos amostras da superfície até 60 centímetros de profundidade do sedimento. Essas amostras foram subdivididas em 10 em 10 e armazenadas em potes rotulados. Para a água, utilizamos potes de 150 ml e fizemos a coleta na superfície da água. Todas essas amostras foram armazenadas em caixas térmicas até a chegada ao laboratório. Já em laboratório, para o solo, de princípio pesamos os cadinhos de porcelana vazios e em seguida pesamos 2 gramas de cada amostra das extremidades, ou seja, pegamos os 10 primeiros centímetros e os últimos 60 centímetros. Pesamos 2 gramas de cada uma delas e levamos a secagem em estufa a 104 graus por 24 horas. Após esse processo, levamos elas a dessecadores para realizar o resfriamento. Esses dessecadores impedem que entre a umidade do ambiente dentro desse dessecador, evitando que as amostras absorvam a umidade do ambiente. Após esse processo de resfriamento, elas foram levadas novamente para a pesagem e a gente possuindo então o teor de água do sedimento. Agora, para o teor de matéria orgânica, após esse peso das amostras secas, nós levamos as mesmas à calcinação em mufla a 3 horas por 500 graus. Após esse período, elas foram novamente levadas a resfriamento em dessecadores e após também foram levadas à pesagem, tendo então o teor de matéria orgânica do sedimento. Agora, para a água, inicialmente nós avaliamos o oxigênio dissolvido e foram levadas para incubação em potes claros e escuros, onde ficaram 12 horas com irradiância de 50 micromols de fótons. Após esse processo, novamente foram medidas a quantidade de oxigênio dissolvido nessas amostras, com um medidor multiparâmetros, tendo então a produtividade primária. Os resultados então indicaram para o sedimento que o teor de água e o teor de matéria orgânica apresentaram baixos valores nas regiões mais próximas à abertura do canal artificial, que são os pontos IGP1, IGP2 e IGP3. Nas duas variáveis, teor de água e teor de matéria orgânica. Os resultados, então, para os pontos mais próximos ao Valo Grande, no teor de água apresentaram 25% e no teor de matéria orgânica 0,7%. Já nos demais pontos, nos pontos onde tiveram valores maiores, que foram em Cananéia, a 60 centímetros de profundidade, observou valores maiores dessas variáveis, com valores de 45% no teor de água e 2,8% no teor de matéria orgânica. Para os valores de produtividade primária na água, observamos valores importantes na região do IGP2, região mais próxima ao Valo Grande, onde apresentou valores de respiração da comunidade maiores do que da própria produtividade primária bruta, ou seja, mostrando uma deficiência no processo de produtividade primária e mostrando também um desequilíbrio ambiental nessa região, porque se existe menor concentração de oxigênio do que realmente demanda,
mostra que está tendo algum impacto na vida desse ambiente. Os resultados dos outros pontos, todos foram maior concentração de produtividade primária do que de respiração. Então, os valores de produtividade líquida da comunidade no ponto IGP-2 ficaram com 26%, da respiração da comunidade ficaram com 62%, valores alarmantes, e da produtividade primária bruta com 16%. Concluímos então que os parâmetros no sedimento, teor de água e teor de matéria orgânica e a produtividade primária na água podem ser indicadores das mudanças estruturais e químicas do ambiente, impactando o funcionamento do ecossistema e a ecofisiologia dos organismos. O ponto IGP-2 é o ponto diretamente mais afetado pelo Valo Grande, pois apresenta valores negativos de produtividade primária e teores de água e matéria orgânica do sedimento. Aqui eu trouxe duas fotos para vocês dos dias de coleta, as quais a gente consegue observar o manguezal de fundo nas duas imagens, só que a diferença de uma para outra é que na região de Guape existem maiores quantidades de bancos de macrófitas ao redor do mangue do que na região de Cananéia, que não existe. Aqui eu trouxe para vocês uma foto do ponto mais próximo ao Valo Grande, que seria o ponto IGP-2, ponto esse mais impactado em relação aos valores observados nesse trabalho. Deixo o meu contato aqui via e-mail e esse projeto foi financiado pelo FEHIDRO. Obrigada a todos. Olá, meu nome é Letícia Sampaio, eu faço o 7º semestre do curso de Oceanografia na Universidade Federal do Ceará e vim apresentar um trabalho cujo título é Análise do clima de ondas do litoral de Recife através de dados observados e de reanálise. Então, conhecer o clima de ondas é importante para entender o regime hidrodinâmico de uma região. E, com isso, esse parâmetro é primordial para a tomada de decisões na zona costeira. Tendo em vista isso, o propósito do estudo foi de caracterizar o clima de ondas do litoral de Recife durante o período de janeiro a dezembro de 2014, com o intuito de analisar a variabilidade sazonal dos parâmetros de onda, sendo eles altura significativa, direção e período de pico. Então, o clima de ondas foi produzido através de duas bases de dados, né? A primeira delas foi a boia da rede de ondas, que se encontra aproximadamente a 18 km da costa de Recife, sobre uma profundidade aproximada de 32 metros. E além disso, também foi utilizado o produto Waverly da Copernicus Marine Service Information, que é um modelo global que provém dados de reanálise de parâmetros de onda. E como a gente pode observar aqui nesse mapa de localização, ele possui um ponto bem próximo do ponto de localização da boia, né? Sendo a distância entre eles menor que 500 metros. Abordando agora a metodologia, né, primeiramente foi realizado um processo de análise exploratória dos dados observados, com o objetivo de definir os processos de tratamento de dados que seriam realizados futuramente. Nesse contexto, o conjunto de dados observados foi submetido a um processo de análise para a identificação de valores espúrios e vazios, né, os quais foram removidos utilizando o filtro X mais ou menos 2 sigma, centrado em uma janela de 12 horas. Dando procedimento à análise, nós percebemos a ausência de dados em determinados períodos do ano, como de janeiro a março, e com isso surgiu a necessidade de utilizar os dados de reanálise para complementar os dados observados ausentes. Para dessa forma, né, a gente conseguir construir um dataset com todos os meses do ano de 2014. Então, para que a gente pudesse utilizar os dados de reanálise, foi necessário realizar a validação deles, utilizando os dados do período disponibilizado pela boia. Nesse processo, a gente utilizou os parâmetros estatísticos SKIL, raiz do erro quadrático médio,
coeficiente de correlação de Pearson e média do erro percentual absoluto. Com a validação dos dados de reanálise, nós preenchemos as lacunas de informação e complementamos os dados observados. Com isso, foi criado um dataset completo com os parâmetros de onda, altura significativa, período de pico e direção para o ano de 2014. E utilizando esse dataset completo, foram realizados os processos de análise e visualização de dados. Entrando agora na seção de resultados, Então, o processo de validação foi realizado e os resultados demonstraram que o modelo é adequado para a região. Na tabela é possível ver os valores estatísticos obtidos para cada parâmetro. E nesse gráfico, a gente pode observar uma comparação do conjunto de dados do modelo e da boia. Um ponto interessante para a gente observar no gráfico de direção de onda é que o modelo subestimou os valores de direção e ele subestimou em média menos 13 graus. Abordando agora os valores de altura significativa, o ano de 2014 apresentou uma média anual de altura significativa de onda de 1,44 metros e nós podemos ressaltar que os maiores valores de altura significativa que ocorreram no primeiro semestre, no caso, se encontraram nos meses de maio e junho, com os valores de 1,42 e 1,43 metros, respectivamente, e no segundo semestre se encontraram nos meses de julho e agosto, com os valores de 1,81 e 1,69 metros, respectivamente. Os valores de altura significativa nos meses de junho, julho e agosto são fortemente influenciados pela entrada de swell durante o inverno do hemisfério sul. Abordando agora o período de pico, esses valores se encontraram no ano de 2014 entre 4,5 e 20 segundos, e nós podemos ressaltar que os maiores valores de período de pico no primeiro semestre se encontram nos meses de abril e maio, com os valores médios de 9,8 e 10,2 segundos, e no segundo semestre se encontram nos meses de julho e agosto, com os valores de 9,05 e 9,62 segundos, respectivamente. Então, agora eu vou apresentar as rosas que foram construídas para o primeiro e segundo semestre de 2014, relativas à altura significativa de onda e ao período de pico, Então, além de a gente conseguir observar diferenças de intensidade e também do conjunto de dados, que está formando essa rosa de um semestre para o outro, a gente também pode observar uma predominância das direções de onda como sendo de sudeste e leste durante todo o ano, Além disso, a direção média das ondas para a região em 2014 foi de 128 graus, e os valores máximos e mínimos foram de 204 graus e 82 graus, Além disso, os meses com a menor e maior média foram janeiro e março, respectivamente, com 103 graus e 143 graus. E aqui a gente tem a segunda imagem, do período de pico para o segundo semestre. Então é isso, obrigada. Aqui tem o meu e-mail para contato. E além disso, eu também disponibilizei o meu GitHub, que é onde eu e o meu colega de trabalho, Gustavo, vamos estar disponibilizando as rotinas que foram utilizadas para produzir esse trabalho. Olá, meu nome é Júlia Panfili e hoje eu vou apresentar o resumo Microplásticos na Baía de Guanabara, setor Urca, e na Baía da Ilha Grande, um estudo preliminar. Bom, o presente estudo ele faz parte, na verdade, de um projeto maior do nosso laboratório, que visa estudar a poluição microplástica na Baía de Guanabara e na Baía de Ilha Grande. E a pesquisa em questão, que eu vou falar um pouco mais hoje, tem o foco de avaliar a ocorrência de microplástico nesses dois ambientes, nas águas superficiais desses dois ambientes, e também determinar a composição quantitativa e qualitativa das amostras de microplástico coletadas. Bom, hoje se produz cerca de 40 quilos de plástico para cada um dos 7 bilhões de habitantes no planeta. Em 2050, estima-se que, seguindo as tendências atuais,
a quantidade de plástico existente vai ser 40 bilhões de toneladas. Mais 75% do lixo plástico é proveniente de fontes terrestres, de, por exemplo, atividades industriais, de esgoto, né, de despejo urbano. E essa poluição plástica, ela já é considerada, já se discute a incluí-la como um limite planetário, ou seja, a poluição ela é tão significativa que ela já pode interferir nos processos sistêmicos da Terra, visto que é uma poluição onipresente, né, e irreversível. Bom, a faixa mais abundante desse resíduo é a faixa de microplástico. Os microplásticos, eles podem ser de dois tipos, primários, quando eles adentram o ambiente já nesse tamanho, né, eles são pellets, ou microbeads, que são provenientes de atividades industriais, também de cosméticos, né, ou eles são provenientes da fragmentação de pedaços maiores, que adentram o ambiente através de despejos urbanos, despejos das indústrias, né, através do esgoto, e aí eles sofrem processos de fragmentação e decomposição. Bom, os microplásticos eles já são considerados pela UNEP como um dos maiores problemas globais emergentes. Isso se dá por causa de todas as consequências que giram em torno da sua presença no ambiente. Essa imagem mostra um pouco a interação dele com os organismos, né? E o que acontece, que ele adentra a teia trófica. E por isso é muito importante estudar esse tema. Bom, a área de estudo é na Baía de Guanabara, que é uma região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Tem cerca de 145 córregos e rios, e tem altos níveis de poluição e também alta densidade de microplástico. A Ilha Grande já é localizada a oeste do estado do Rio de Janeiro. É um ambiente que sofre com poluição, sofre com estresse antropogênico, por causa das indústrias, assim como a Baía de Guanabara, mas também por causa do turismo desordenado, alto tráfego de navegações, de embarcações, perdão, e tem poucos estudos acerca da presença de microplásticos. Para a metodologia, foram coletadas 7 amostras no setor Urca e 18 para a Baía da Ilha Grande, entre 2018 e 2020. No setor Urca, o método inovador que a gente utilizou para a coleta foi o stand-up e a canoa polinésia, que foram utilizados para coletar com a rede de plâncton, que tinha uma malha de 50 micrômetros, munida de fluxômetro. Depois, as amostras foram subdivididas em faixas de tamanho, entre 4 e 1 milímetro, 1,5, meio e 0,25 milímetros, e menores que 0,25 milímetros. E depois elas foram avaliadas em microscópio estereoscópico. As análises de FTIR, TGA e MEV e EDS foram realizadas nas faixas de tamanho entre 0,5 milímetros e 0,25 e as inferiores a 0,25 milímetros. Bom, foram coletadas 7 amostras no setor Urca, 18 para a Baía da Ilha Grande, entre 2018 e 2020. E no setor Urca, o método utilizado foi o uso de stand-up canoa polinésia, que foi uma inovação na nossa metodologia. As coletas aconteceram com auxílio de uma rede de plâncton, né, com malha de 50 micrômetros, munida de fluxômetro. Além disso, as amostras foram subdivididas em frações de tamanho de 1 milímetro, meio, 0,25 e menores e 0,25. E as análises de FTIR, TGA, MEV e EDS foram realizadas nas frações iguais e inferiores a 0,25, porque essa foi a fração de tamanho mais abundante que nós encontramos nas nossas amostras. Bom, nas 2 localidades, as principais categorias encontradas foram fibras, fragmentos isopor, que são essas 3 imagens, fibras em A, fragmentos em B e isopor em C. E as maiores concentrações foram encontradas na Baía de Guanabara, como já era esperado. E as amostras analisadas de MEV com EDS mostraram os sinais de alumínio e sinais de cobre nas amostras da Baía da Ilha Grande. Bom, esses nossos resultados, né, são bem preocupantes, porque esses ambientes possuem alta diversidade de organismos e atualmente estão muito poluídos com microplásticos. Esses microplásticos, eles provêm as fibras, por exemplo, de lavagem de roupa, os fragmentos de isopor, tanto de efluentes industriais, como da fragmentação de pedaços maiores que adentram por causa de esgoto, por causa desses próprios influentes. E o alumínio e cobre na Baía da Ilha Grande
como esse estudo preliminar, a gente não pode falar o certo de onde vem, né? Mas a literatura, ela faz um link bem forte em questão da presença de indústrias portuárias, petrolíferas, e a questão da presença de metais. E, além disso, é um ambiente que tem um tráfego constante de embarcações. Bom, os resultados, eles mostram, né, a presença de a falta de uma gestão, tanto das efluentes de indústrias, dos efluentes urbanos, quanto também do próprio desenvolvimento urbano, que acontece de forma desordenada, o turismo, que acontece de forma desordenada também, a falta de gestão dos resíduos provenientes das indústrias, provenientes das embarcações. Então, tem um descaso muito grande acerca de remediar, né, acerca de evitar que haja essa poluição. Porque os microplásticos, eles podem ser confundidos como presas, eles podem ser ingeridos pelos organismos. Como ele tem uma alta densidade, ele pode ser ingerido, por exemplo, pelos copépodes, que são abundantes na Baía de Guanabara, por conta da faixa de tamanho dele. Além disso, como eles absorvem poluentes orgânicos persistentes e metais, eles podem levar esses poluentes ao longo da teia trófica e fazer com que haja uma bioacumulação desses poluentes. Por ser um tema novo, ainda é muito complicado falar a extensão das consequências que ele traz para o ambiente. Então, é muito importante estudar os microplásticos, estudar suas interações, o que está acontecendo com o ambiente na presença desse poluente, visto que, basicamente, ele advém por conta da poluição desenfreada, né? Se tivessem, por exemplo, colocar filtros mais eficientes nas máquinas de lavar, se, por exemplo, tivesse uma gestão melhor desses resíduos, essa poluição não estaria acontecendo da forma que está acontecendo, que é irreversível. Bom, obrigada pela atenção de vocês, e é isso. Olá a todos, eu me chamo Lucas Garcia Martins e vou estar apresentando para vocês o trabalho intitulado Relações da densidade espacial de golfinhos nariz de garrafa e áreas do sistema recifal amazônico, uma visão da ecologia trófica e comportamental. A ecologia de populações é a ciência destinada à investigação de grupos de organismos de uma mesma espécie em diferentes hábitats e sua interação com o meio. Essa ciência vem crescendo cada vez mais, e esse avanço nas técnicas de investigação à vida dos organismos permitiu que novos métodos fossem criados e trazidos ao âmbito da ecologia, tais como a modelagem ecológica, a ecologia comportamental e a geoestatística, que foram os pilares para o desenvolvimento do presente trabalho. Contudo, quando falamos sobre ecologia populacional e, sobretudo, as relações dos animais com o meio ambiente, sobretudo os mamíferos marinhos, percebemos uma série de lacunas no conhecimento, pois a dificuldade de aquisição de recursos e acesso ao hábitat e estilo de vida desses animais torna esse tipo de pesquisa um desafio. Uma das maiores dúvidas da comunidade científica é sobre a utilização dos recifes de coral por cetáceos. Nesse sentido, tentamos neste trabalho entender como a nossa espécie-alvo, o golfinho nariz de garrafa, interage com o seu ambiente, o sistema de corais amazônicos. Portanto, o objetivo deste trabalho foi relacionar a densidade espacial de golfinhos nariz de garrafa e organismos recifais no litoral norte do Brasil e aspectos comportamentais e tróficos listados na literatura. Aqui temos o mapa da nossa área de estudo amostrada, compreendendo a plataforma continental amazônica, desde o Amapá até a região de desembocadura no Maranhão. Os períodos de coleta para os golfinhos foram de 5 meses, referentes aos anos de 2017 a 2020, sendo meses aleatórios. Os elementos recifais foram coletados de junho a novembro, nos anos de 2018 e 2019. E tínhamos 3 protocolos principais para coleta em campo e análise em laboratório. Em campo, as coletas de dados dos golfinhos aconteceram a partir de plataforma de oportunidade, onde, quando os animais surgiam, eles eram fotografados, filmados e georreferenciados, tendo um esforço de observação diário de 10 horas. Havia também o protocolo fotográfico para os elementos recifais, onde as fotos marcavam a latitude e a longitude, e os organismos, quando possível, eram colocados sobre um papel milimetrado, que correspondia a uma escala, para possíveis outras pesquisas futuras. Adicionamos também
a revisão bibliográfica, no qual adicionamos dados de avistagem de golfinhos disponibilizados nas plataformas CIMAN, que é o Sistema de Apoio ao Monitoramento de Mamíferos Marinhos, o GBINF e o Species Link. Além disso, mais dados sobre o sistema recifal amazônico foram baixados através da plataforma Science Advances. Para a identificação do golfinho, a sua espécie, utilizamos de caracteres morfológicos específicos descritos na literatura. Para a plotagem, utilizamos o software de geoprocessamento QGIS versão 3.14, utilizando o algoritmo de densidade de kernel, utilizando a função Epaniknikov, que ela é utilizada para casos de representação de uma variância mínima. As plataformas de dados nos renderam 49 avistamentos de Tursops truncatus. Os avistamentos em frotas pesqueiras renderam 30 avistamentos do animal, o que totalizou 79 avistamentos de golfinhos nariz de garrafa no litoral norte do Brasil. Para os elementos recifais, coletamos 42 rodólitos, 119 corais, 395 esponjas e 360 peixes recifais, totalizando 916 amostras de elementos recifais. Aqui nós temos os mapas com a plotagem da densidade de kernel, no qual primeiro vemos a densidade representando o golfinho nariz de garrafa, seguida dos peixes recifais, esponjas e corais duros e moles. Percebemos uma similaridade na distribuição dos pontos e áreas de densidade. No entanto, por se tratarem de dados coletados de pesca, pode haver uma tendência a algumas áreas ficarem mais concentradas. Portanto, para que embasemos melhor a nossa discussão sobre as relações da densidade espacial, utilizamos de dados da literatura. Então, observemos ainda o nosso primeiro mapa. Aqui vemos a distribuição dos pontos de avistagem dos golfinhos, estão mais presentes nessa área, onde também estão mais presentes os peixes recifais, os corais, as esponjas e os rodólitos, como vemos essas aglomerações nesses pontos. Tá? A partir então dos shapes disponibilizados na plataforma Science Advances, criamos polígonos que representam uma área estimada de ocorrência dos golfinhos, representada por essa coloração azul abaixo, e uma área estimada de ocorrência do sistema recifal amazônico, onde as áreas em rosa correspondem ao sistema recifal descrito por Moura e colaboradores, 2016, juntamente em verde as áreas de rodólitos. Percebam que as duas áreas estão se sobrepondo. Então, embora o golfinho tenha uma ampla distribuição por toda essa região, ele também está muito concentrado, como vimos no mapa anterior, sobre o sistema recifal amazônico, pois nessa área é onde vamos encontrar os seguintes aspectos. Quando trazemos essa interpretação para a modelagem trófica, vamos entender que ele vai se concentrar nessa região, sobretudo, por uma espécie de camarão, o Farfantipinaeus subtilis. Essa área que podemos ver indicada corresponde à área de pesca de camarões. Então, existe uma grande abundância de camarões disponíveis também para esses animais. Outra espécie que se distribui por toda a região do sistema recifal amazônico é o linguado e todas as suas outras espécies, que fazem parte da dieta dos golfinhos nariz de garrafa, que também são caçadores bentônicos. A corvina é uma das espécies que rendeu um nome ao golfinho nariz de garrafa, o nome de boto corvineiro, e ela também está distribuída por toda a região do sistema recifal amazônico. Por fim, temos também a distribuição de cefalópodes que fazem parte da dieta da espécie. A literatura também nos trouxe algumas evidências para entender por que existem tantos avistamentos desses animais sobre o sistema recifal. Primeiro que os sistemas recifais e recifes de corais são ambientes que vão oferecer residência e proteção para esses animais. A presença de várias espécies de organismos, peixes, invertebrados e, claro, algas, corais e esponjas permite que, sobretudo, indivíduos jovens desempenhem comportamentos de brincar e agarrar, o que permite que eles desenvolvam habilidades cognitivas que vão ser muito úteis posteriormente
para caçadas e trabalham em equipe com o grupo. Existe uma relação ecológica muito bem marcada, que é a de peixes, sobretudo os peixes recifais, que vão se alimentar das fezes e dos regurgitos de golfinhos. Existem também supostas interações com algas que possivelmente vão possuir efeitos medicinais a eles. A partir daí, podemos concluir que, possivelmente, os golfinhos são mais densos nas áreas onde estão os peixes recifais, pois são áreas mais produtivas e ricas em alimentos. Eles vão se distribuir próximo aos corais por ser um habitat seguro, sobretudo protegido para que as mães cuidem de seus filhotes. E que existe sim a relação da densidade espacial, trófica e comportamental destes animais e o sistema recifal amazônico. No entanto, são recomendados mais estudos acerca da estrutura trófica, comportamental e dinâmica populacional no sistema recifal e também para a espécie de golfinho, para compreensão mais aprofundada de suas interações e uso de hábitat. Aqui tem o meu e-mail para contato, Instagram, e muito obrigado pela atenção.